Vou te contar algo que aconteceu na casa do meu tio. Ele tem vários terrenos em Minas Gerais, e um deles é usado para a criação de gado. Em 2018, eu estava concluindo a graduação em biologia. Como projeto final de uma disciplina, tive a ideia de fazer um estudo de probabilidade usando uma amostra de animais reais. Viajei de Salvador até Chapada Gaúcha para realizar o projeto em uma das fazendas do meu tio. Cheguei por volta das 6 da tarde. O lugar é tão remoto que, se não tivessem ido me buscar, acho que eu não teria conseguido chegar. Não existe transporte até lá. O céu já estava começando a escurecer. Eu me lembro bem disso. Quase na entrada da propriedade, meu tio estava fazendo uma pilha com animais mortos. Eu vinha carregado de coisas, principalmente livros, porque lá não havia internet e eu certamente precisaria fazer muitas consultas. Quando terminei de descarregar minhas coisas, perguntei ao meu tio se aqueles animais tinham morrido de alguma doença. Talvez isso te pareça insensível, mas pensei que poderia ser interessante incluir aquelas mortes no estudo. Foi um raio, ele me disse. Fiquei pensando e depois perguntei por que não tinham aproveitado a carne. Ela fica amarga, respondeu o Sr. Raimundo, a quem mando um abraço e espero que esteja ouvindo este relato. Ele acendeu a fogueira e me acompanhou até a entrada da casa. Eu acredito que a carne realmente tenha ficado amarga, pois o cheiro me embrulhou o estômago. Naquela tarde, contei a ele o que eu planejava fazer. Basicamente, eu só iria observar, contar e coletar dados, pois em nenhum momento interferiria, nem sequer pensava em tocar nos animais. Quando expliquei isso, tenho certeza de que ele não estava prestando muita atenção, porque quando comecei a fazer perguntas, ele ficou em silêncio. Alguma coisa te preocupa, tio? Ele não queria me dizer, porque me viu chegar muito animado. Não sei se este é o melhor momento para você fazer esse trabalho, disse. Ficou claro para mim que ele não tinha muita noção da importância do que eu iria fazer, pois não era apenas um trabalho. Quando ele me contou o que estava acontecendo, comecei a achar que realmente não conseguiria trabalhar. Os animais mortos e o raio tinham tudo a ver com isso. Ele me disse que aquela já era a terceira vez que um raio matava exatamente 6 vacas. Tudo isso havia acontecido no mesmo mês, ou seja, já estava virando um hábito, porque além disso sempre ocorria no mesmo e exato lugar. Meu tio Raimundo não presenciou o momento em que o raio caiu, mas 2 vezes viu a noite se iluminar com o clarão do relâmpago, e em todas as ocasiões ouviu o forte estrondo no céu. Na primeira vez, minutos depois avisaram que 6 animais tinham morrido. Levaram-no até lá e explicaram que o relâmpago tinha relação com aquilo, pois caiu sobre elas e as matou instantaneamente. Depois de outros detalhes que não vêm ao caso, um dos trabalhadores disse ao tio que o que tinha descido do céu não havia sido um relâmpago. Ele não soube explicar melhor, então não deram muita importância. Mas disse: você, lembre-se disso. Na segunda vez, foi a mesma coisa, e na terceira também. Cada vez mais trabalhadores afirmavam que não tinham visto um relâmpago comum. Eu acabei vendo e comprovando isso, porque houve uma 4ª vez. Não acontecia sempre no mesmo horário, e nem se sabia quando iria ocorrer. De qualquer forma, fizeram de tudo para que os animais não passassem por aquele ponto. Mas parecia que quando relaxavam um pouco, achando que já não iria acontecer de novo, de repente vinha outra descarga. Mais 6 animais mortos. 24 vacas a menos no meu estudo. Meu tio tinha razão. Nessa 4ª vez eu caminhava em direção ao estábulo, olhando para frente e um pouco para cima. Nem sequer estava pensando no raio ou nas vacas mortas, mas de repente vi uma luz no céu. Foi algo muito leve e discreto, como se algo estivesse oscilando ou girando lá dentro. As luzes ficavam intensas e depois fracas. De repente algo rugiu lá no céu, e então um raio desceu. O som foi exatamente como o de um trovão, mas preciso dizer que os empregados tinham razão.
não era um relâmpago comum. Era como um raio direcionado, completamente vertical, que descia de algo que não era uma nuvem. O clichê da nave espacial abduzindo vacas poderia ter sido o nome do meu estudo. Na verdade, dei outro nome, mas me dediquei a registrar todos os dados para ter números e trabalhar em um novo estudo. O que eu não sabia, porque meu tio não permitia que eu me aproximasse a menos de 20 metros do local exato onde os raios caíam, era que os ouvidos começavam a zumbir cada vez mais forte quanto mais perto se chegava do centro daquele ponto. Os que recolhiam o gado morto diziam que os ouvidos deles ficavam completamente tampados enquanto faziam o trabalho. Eu comprovei isso quando fui ver o que tinha acontecido. O clarão tinha sido tão forte que me deixou parcialmente cego, e não cheguei rápido porque não conseguia enxergar direito. Lembro que eu estava muito bem preparado para documentar e tirar fotos, mas infelizmente a câmera fotográfica quebrou. Ali mesmo, perto de onde o raio caiu, ouviu-se um estalo e ela apagou. O fato é que as vacas ficaram brilhando por cerca de 5 minutos, como se tivessem absorvido parte da energia que as matou. Eu sei que era muito perigoso estar ali, porque se sentia um grande fluxo de energia, tanto fora quanto dentro do corpo. A teoria de que havia algo enterrado ali fez meu tio ter a ideia de mexer naquele ponto. As pás se entortavam rapidamente, as escavadeiras perdiam força e as pessoas começavam a se sentir muito tontas de repente. Alguém teve a ideia de medir a radioatividade e o aparelho disparou lá no alto. A partir daí, o acesso ao local voltou a ser restrito. Colocaram barreiras, isolaram a área e até posicionaram pedras para deixar bem claro que era perigoso se aproximar. 3 dias se passaram e voltou a se ouvir o trovão, seguido pela descida do raio. Todos fomos ver e nos deparamos com a surpresa de que 6 vacas tinham rompido o cercado e entrado no local. Mais 6 vacas a menos. Havia muitas perguntas que, por mais que eu reunisse números, pareciam impossíveis de responder. Será que algo as estava conduzindo até aquele lugar? Afinal, já não era um horário em que os animais ficassem soltos. Eles estavam inclusive presos, e por tudo o que estava acontecendo estavam sendo vigiados com ainda mais cuidado. Não se sabe como conseguiram sair do curral, nem como derrubaram as barreiras. Os empregados que retiraram os animais mortos viram algo primeiro. Debaixo das vacas havia uma pedra. Era algo que não estava ali antes, então soubemos imediatamente que alguma coisa estava emergindo da terra. Fomos dormir, mas quando fechávamos os olhos, víamos um clarão amarelo, como se a imagem da pedra no chão tivesse ficado fotografada na retina. Às 3 da madrugada bateram à porta da casa do meu tio. Era um dos vigias. Na verdade eram 2, mas apenas um falou, porque só um deles viu. Minutos antes, a luz no céu tinha aparecido novamente, desta vez iluminando com mais força. Um raio desceu, mas sem fazer barulho, por isso ninguém acordou. Esse raio puxou a pedra que tinha surgido na superfície e a fez subir. A vários metros do chão aquela coisa desapareceu, e depois desapareceu também aquilo que a havia desenterrado. Com lanternas fomos ver o que tinha ficado. Havia um buraco profundo que continuava desmoronando, porque a terra não parava de ser sugada para o fundo. Logo parou, e o zumbido era 20 vezes menor do que dias antes. O que quer que o provocasse tinha ido embora. Na verdade, tinha subido ao céu, e agora estava muito longe de nós. Não sabemos o que aconteceu, mas imaginamos. Acreditamos que talvez houvesse algum material enterrado ali, e que algo, que não sabemos exatamente o que era, o encontrou e tentou desenterrá-lo. Acho que jamais entenderemos por que as vacas morriam ali ou para que propósito serviam. A última coisa que posso dizer sobre isso é que nunca mais voltou a acontecer. Se você quer saber se eu apresentei o projeto, a verdade é que não, pois todo mundo achou ser um estudo fictício.
Vou te contar algo que aconteceu na minha colônia, a algumas ruas de casa, quando meu irmão e eu éramos crianças. Havia uma padaria grande, daquelas antigas. Ela ainda existe, mas já não vive seus melhores dias como naquela época. Ficava dentro de uma daquelas praças comerciais que eram muito comuns nos anos 90, e hoje em dia é praticamente o único estabelecimento que ainda sobrevive ali. Naqueles anos também havia uma loja de sapatos, um cinema, uma sorveteria, uma ferragem e um mini-mercado. Todos esses comércios funcionavam no térreo de um prédio que, desde então, permaneceu abandonado em seus andares superiores. Em um domingo à tarde, muitos anos atrás, acompanhei minha mãe para fazer algumas compras. Lembro muito bem que estávamos dentro da loja quando, de repente, ouvimos um grito desesperado. Era uma mulher que já fazia algum tempo que procurava o filho e não o encontrava. Ela havia se afastado dele por um breve instante e o perdeu de vista. Quando percebeu que ele não estava por perto, começou a procurá-lo imediatamente. Ele não estava em nenhum corredor, nem nos banheiros, nem nos escritórios, nem nos caixas. Tudo indicava que ele já não estava mais dentro da loja. Era como se o menino tivesse saído correndo ou tivesse sido sequestrado. Minha mãe e outras pessoas ajudaram nas buscas. Procuraram nas prateleiras do supermercado, na padaria, na praça, no estacionamento, nas passarelas e na avenida. O menino não apareceu. Mas o mais estranho de tudo era que não havia sequer uma única testemunha que tivesse visto o menino com a pessoa que o levou. Muitas pessoas ficaram acordadas a madrugada inteira, percorrendo as ruas e gritando o nome dele. O menino não apareceu, mesmo depois de vários dias de busca. Lembro que quando isso aconteceu, nos proibiram de sair na rua. Corria o rumor aparentemente bem fundamentado de que estavam roubando crianças. Você se lembra daquela época em que o pânico coletivo tomou conta de São Paulo por causa de uma suposta quadrilha de sequestradores de crianças? Pois o que aconteceu na minha colônia se somou àquela lista. Os pais do menino passaram a fazer vigília na praça de manhã, à tarde e à noite. Esperavam vê-lo voltar, de mãos dadas com a pessoa que o havia levado. Você não acha que antes éramos mais inocentes? Ou que nossa imaginação não era capaz de conceber o que realmente poderia estar acontecendo com uma pessoa desaparecida? Achava-se que a situação não poderia piorar. Mas um dia, essa mesma mulher entrou na loja com sua filha. Como sempre, percorriam todos os corredores procurando o menino e só depois faziam suas compras. Levou menos de um segundo para perderem a menina de vista. Antes eu não conseguia imaginar, mas hoje tenho certeza de que aquela mulher estava vivendo um pesadelo. Ela perdeu os 2 filhos no mesmo lugar. As ruas já estavam cobertas de cartazes com a fotografia do menino, e em poucas semanas também se encheram com os cartazes da irmã. Até minha mãe apareceu na televisão quando foi entrevistada. Uma reportagem exibida em um programa de notícias pressionou as autoridades da cidade. Pessoas de diferentes níveis do governo foram falar com a mãe das crianças. Enviaram equipes para perguntar de casa em casa, mas sabe o que foi mais estranho? Nunca apareceu uma única pista. Era como se eles nunca tivessem estado ali. Ou como se tivessem simplesmente se desintegrado dentro da loja. Outras notícias começaram a surgir, vindas de diferentes lugares, sobre crianças desaparecidas e pais que também tiveram seus filhos roubados. Assim, esse caso em particular acabou sendo esquecido por quem não morava na colônia. Mas nós continuávamos proibidos de sair de casa depois das 5 da tarde. As buscas continuaram, embora cada vez mais fracas. Uma noite estávamos jantando quando ouvimos gritos vindos da rua. Minha mãe ficou muito assustada, pensando que tinha acontecido novamente. Mas, na verdade, estavam gritando para chamar a mãe das crianças e avisar que um deles havia aparecido. Claro que minha mãe saiu para ver o alvoroço. Você não imagina onde o encontraram? Na loja. Nos corredores do pequeno supermercado,
uma senhora ficou cuidando dele até que sua mãe chegasse. O menino era pequeno, mal estava começando a aprender a se comunicar. Perguntaram onde ele tinha estado todo aquele tempo, e ele respondeu que estava na loja. Tiveram que reformular a pergunta para que ele explicasse melhor. Foi então que disse que havia estado no último andar do prédio onde ficava a loja. Ninguém havia pensado em procurar ali mais de uma vez. Havia um detalhe muito importante, e é que o menino não parecia maltratado, nem descuidado, nem assustado. Perguntaram se ele tinha estado com alguém, e ele respondeu que sim. Falou de uma mulher que vivia no último andar. Disse que ela cantava para ele à noite e lhe dava comida. Antes de tentar descobrir quem era essa pessoa, perguntaram sobre sua irmã. Juana comeu ela, disse o menino, e depois começou a rir. Por mais que perguntassem, ele continuava dizendo que a mulher que cuidou dele havia comido sua irmã. Parece que o levaram até a entrada que dava acesso aos andares superiores do prédio. De fato, a porta estava sem a corrente, cadeado e levemente aberta. Subiram até o quarto andar. Arrombaram a porta. Encontraram um lugar sombrio cujas janelas estavam cobertas com jornais, para que nenhuma luz entrasse. A primeira coisa que fizeram foi arrancar o que cobria as janelas. Depois começaram a procurar, destruindo tudo ao mesmo tempo. Não encontraram a mulher, mas viram algo na cozinha que os fez acreditar que nunca mais veriam a menina. O tipo de coisas que havia naquele lugar explicava o tipo de pessoa que havia roubado as crianças. Sem dúvida alguma, tratava-se de uma pessoa que praticava bruxaria. As pessoas que subiram, incluindo a mãe das crianças, destruíram tudo. Quebraram os vidros das janelas, jogaram o que puderam na rua e depois queimaram tudo em uma fogueira. Algum tempo depois, policiais foram à casa da mulher para fazer perguntas a ela e ao menino. Minha mãe estava lá com outros vizinhos. Fizeram as mesmas perguntas novamente. De repente, uma vizinha sugeriu pedir ao menino que descrevesse como era a mulher e se sabia para onde ela tinha ido. O menino disse que ela estava ali, presente, no meio de todas as pessoas na praça, observando o que estavam fazendo com as coisas dela. Até hoje acredito que foi muita sorte terem encontrado o menino, já que sua irmã nunca apareceu. Seria fácil pensar que a tristeza pela ausência da filha fez aquela mulher adoecer e morrer. À primeira vista, isso parece lógico. O estranho é que a mãe das crianças não foi a única pessoa da colônia que adoeceu e morreu. Depois de algum tempo, após todos terem sido velados, alguém percebeu algo perturbador. Os mortos eram exatamente as pessoas que subiram ao quarto andar para procurar a menina e destruir o apartamento. Até hoje, toda vez que compro leite da marca Piracanjuba, vejo as fotos de crianças desaparecidas atrás, e isso me dá uma palpitação no peito. Toda vez penso nessa história. Esta história vem de uma postagem no Reddit, no famoso subreddit Let's Not Meet, e a conta do autor original foi posteriormente deletada, por um bom motivo. Pelo que foi possível entender, o relato sugere que o autor era um adolescente do sexo masculino, do norte do país de Gales, no Reino Unido. É uma região conhecida por sua beleza e paisagens naturais deslumbrantes. No entanto, vivendo no interior, não há muito o que fazer, e para adolescentes a curiosidade pode se tornar um combustível perigoso. Sempre há coisas que queremos explorar, mas quando a rotina diária consiste basicamente em cuidar de animais, colher plantações, apanhar frutas e realizar tarefas semelhantes, é apenas questão de tempo até que um jovem fique inquieto. Assim, movidos pelo tédio, o usuário e alguns amigos frequentemente se viam vagando pelo interior e pela costa.
Apesar da área ser pouco povoada, havia uma estrada de pista dupla que corria ao longo do litoral, ligando o país de Gales à Inglaterra. Também havia trilhos de trem que seguiam paralelos à estrada na maior parte do percurso, ocasionalmente passando por cima através de uma pequena ponte de concreto. Certa noite, alguns anos atrás, o usuário e 3 amigos decidiram explorar uma dessas pontes por onde o trem passava. Ao chegarem lá, notaram uma tampa de bueiro nas proximidades. Ao observarem melhor, acreditaram que ela levava a algum tipo de sala de acesso. Intrigados, tentaram forçar a tampa, mas sem ferramentas não conseguiram. Então voltaram na noite seguinte preparados. Desparafusar a tampa não foi fácil. Eles precisavam trabalhar em silêncio, já que os trilhos do trem ficavam logo ao lado. Não tão perto a ponto de colocá-los em perigo, mas suficientemente próximos para que os maquinistas pudessem vê-los e acionar algum alerta, o que provavelmente acabaria com a chegada da polícia. Surpreendentemente, não demorou muito. Eles ergueram o pesado disco de aço e, sem perder tempo, começaram a descer pela escada, sem saber para onde ela levava nem o que poderia estar esperando lá embaixo. Quando chegaram ao fundo, avançaram para dentro da estrutura. Nesse ponto, estavam completamente confinados em uma passagem estreita que conduzia à área principal. O que encontraram os deixou perplexos. Eles sempre presumiram que aquilo fosse apenas uma ponte. Se não tivessem encontrado a tampa, jamais imaginariam que existia um espaço interno ali. O grupo enfrentou um percurso torturante, espremendo-se e agachando-se por qualquer espaço disponível. Raspavam a barriga nas paredes enquanto a claustrofobia começava lentamente a se instalar. A distância de uma extremidade à outra era muito maior do que esperavam, mas na metade do caminho conseguiram olhar por pequenas frestas no chão e ver a estrada abaixo deles, o que estranhamente trouxe uma sensação de conforto. Até aquele momento ainda era apenas uma aventura. Era desconfortável e apertado, mas suportável. Mas isso estava prestes a mudar. Pouco antes de ultrapassarem a metade do trajeto, um dos amigos disse que conseguia ver algo ao longe, na outra extremidade. Hesitantes, mas curiosos, todos concordaram em verificar. Essa acabou sendo uma decisão terrível. O usuário foi o primeiro a alcançar o fim da passagem. Ele afirmou que o pavor que sentiu naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Havia uma única cadeira dobrável posicionada de frente para uma parede. Nessa parede, estava colada uma página parcialmente rasgada de jornal ou revista, mostrando uma mulher completamente nua em uma pose erótica. Mas ele chegou a dizer que não conseguia sequer chamar aquilo de uma imagem comum, porque os olhos da mulher haviam sido arrancados da página, como se alguém tivesse passado uma faca sobre eles. Abaixo da imagem, no chão, havia uma camisinha com o órgão masculino dentro. Ao verem aquilo, os garotos fugiram o mais rápido que puderam, desesperados para não cruzar com quem quer que fosse responsável pelo que acabaram de encontrar. Algo que para eles parecia quase uma cena de crime. Quando chegaram à escada, cada um deles rezou em silêncio para que a tampa do bueiro não tivesse sido fechada novamente. Eles só saberiam ao alcançar o topo. Por sorte, ela ainda estava aberta. O motivo pelo qual o usuário mencionou anteriormente a população da região era porque o que haviam presenciado estava completamente fora do normal. Era o tipo de lugar onde todos conheciam todos e onde qualquer coisa estranha dificilmente passaria despercebida por muito tempo. No fim, sendo apenas um adolescente ingênuo, ele nunca contou a ninguém o que encontrou. Mais tarde, porém, admitiu que teria sido mais prudente denunciar o ocorrido, pois aquilo claramente não era o comportamento de alguém mentalmente saudável. A história termina aí, mas o usuário chegou a postar atualizações dizendo que voltou ao local várias vezes, na esperança de ter algo novo para relatar. Eventualmente, ele parou porque a investigação não estava levando a lugar nenhum.
e era melhor permanecer vivo do que arriscar a própria vida. Meu nome é Marlene Herrera. Sou mexicana e acompanho alguns relatos do seu país. Prefiro manter em anonimato o local exato, mas tudo isso aconteceu em Querétaro, quando eu cursava o 2º semestre de medicina. Lembro que foi um semestre particularmente pesado. Eu estudava na Faculdade de Medicina da Universidade de Querétaro e, além disso, por questões familiares, tivemos que nos mudar às pressas. Conseguimos alugar uma casa porque meus pais conheciam o dono. Quando fomos visitá-la, ainda havia móveis e objetos da família anterior. O proprietário disse que eles tinham ido embora por causa de dívidas e que por isso haviam deixado tudo para trás. O estranho é que não tinham deixado apenas móveis. Havia roupas, papéis e até pratos com restos de comida seca sobre a mesa, como se tivessem saído de repente, sem tempo para nada. Mas o que mais me inquietou foi um quarto no fundo da casa, ao lado da cozinha. Ele estava trancado com cadeado. O dono disse que aquele cômodo não poderia ser aberto sob hipótese alguma. Afirmou que o utilizava como depósito e que em alguns meses voltaria para buscar suas coisas. Aquilo não me agradou, mas a urgência falou mais alto. Uma semana depois nos mudamos. Desde o primeiro dia, a casa parecia diferente do que quando fomos visitá-la. Não sei explicar bem. Não era medo imediato, era tristeza. A sala e o quintal, por exemplo, eram sempre mais frios que o restante da casa. Minha cachorrinha, uma Poodle French Mini Toy, também começou a se comportar de maneira estranha. Ficava encarando cantos vazios, rosnava baixinho e depois corria para se esconder. Às vezes, permanecia latindo exatamente na direção do quarto lacrado. Eu costumava estudar até tarde. Em época de provas, chegava a ficar acordada até 2 ou 3 da manhã. E era nesse horário que começava. No quintal ouvia-se claramente alguém arrastando algo muito pesado. Um som lento, como metal raspando no cimento. Às vezes vinha acompanhado de um tilintar de correntes. Sim, eu sei como isso soa. Mas juro que não era imaginação. Não era o vento. Era um som definido e nítido. E sempre acontecia quando eu era a única acordada. Nunca tive coragem de olhar. Ficava parada, aumentava o volume dos fones de ouvido e permanecia em silêncio. Depois de alguns minutos, o som simplesmente parava. Isso aconteceu por várias noites. Com o tempo comecei a me sentir diferente. Triste sem motivo e irritada. Meus pais passaram a discutir mais do que o normal. Era como se a casa afetasse tudo. Mas o que realmente me quebrou aconteceu numa tarde. Eu estava sozinha na cozinha, lavando a louça. Ainda era dia, então havia sol. Não havia música, não havia vento, não havia ninguém. De repente senti a temperatura cair bruscamente. E então senti algo no meu tornozelo. Dedos longos e frios. Muito frios. Não foi um roçar, não foi imaginação. Foi uma pressão clara que me segurou por um segundo. Apertou antes de me soltar. Deixei a xícara cair e ela se despedaçou no chão. Saí correndo para o quintal da frente e fiquei ali sentada, chorando até minha mãe chegar. Até então eu não tinha contado nada. Aguentei em silêncio porque precisávamos de um lugar para morar. Mas naquele momento eu contei tudo. Achei que não acreditariam em mim, mas minha mãe disse algo que eu não esperava. Eu também quero ir embora. Naquela mesma semana nos mudamos. Perdemos dinheiro, mas não nos importamos. Ficamos menos de 3 meses naquela casa e o quarto lacrado nunca foi aberto. Já passei por acaso em frente àquela casa algumas vezes.
Ao longo de todos esses anos, ela continua sendo habitada, mas quando é alugada, os inquilinos permanecem por muito pouco tempo. Imagino que seja pelas mesmas manifestações que eu presenciei. Só espero que ninguém tenha sido tocado como eu fui. Quando seguraram minha perna, ou como quando senti de forma física o que quer que habitasse aquela casa. Me despeço por enquanto. Como comentei no início, tenho outras experiências que ainda não consigo explicar. Em muitas delas, ficam mais perguntas do que respostas. Espero que, se esta história for publicada, seja do agrado de vocês. É simples, mas é verdadeira. Um abração de um canto da cidade de Querétaro. Tenham uma excelente noite, meus amigos brasileiros. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Em 2012, me transferiram para o setor de reposição de mercadorias. Eu ganhava mais, mas havia um detalhe. O horário era muito diferente do que eu estava acostumada. Às vezes começava bem cedo, entre 4 e 7 da manhã, ou então muito tarde, às 11 da noite, que é quando a loja fechava, e ficava até às 4 da madrugada. Eu tinha acabado de entrar. Nas primeiras semanas, enquanto ainda estava me adaptando, surgiam várias dúvidas. Por sorte, um dos meus colegas se aproximou e se ofereceu para me ajudar com qualquer coisa que eu precisasse. O nome dele era Diego. A primeira vez que fiquei sozinha no supermercado foi mais ou menos um mês depois que comecei a trabalhar lá. Meus colegas terminaram o turno e foram embora. Ficamos apenas Diego e eu. De repente, ele recebeu uma ligação. A esposa, que estava grávida, avisou que o bebê estava a caminho. Diego ligou para minha chefe pedindo permissão para sair. Depois veio me avisar que precisava ir, mas que qualquer coisa eu poderia ligar para ele. Repito, foi a primeira vez que fiquei sozinha em um lugar que já me dava medo. Em apenas um mês trabalhando ali, eu tinha visto coisas realmente estranhas. Assim como todos os funcionários daquela loja, em algum momento eu vi a sombra que brinca de esconde-esconde. Eu estava sentada no chão, organizando produtos, quando pelo canto do olho vi algo se mexer à minha direita. No fim das prateleiras, parecia haver alguém agachado quase rente ao chão, me observando. Terminei o que estava fazendo antes de virar para olhar. Quando olhei, vi uma sombra. Uma silhueta muito bem definida, sem rosto e sem olhos, mas com um olhar intenso. Fizemos contato visual por 2 segundos. Então aquela coisa recuou e se escondeu atrás da prateleira. Eu não fui verificar. Não queria me distrair, porque ainda tinha muitas caixas cheias de produtos para organizar. E sendo sincera, eu estava com medo. Depois de 1 minuto, a sombra apareceu do outro lado, à minha esquerda, e um pouco mais perto dessa vez. Eu não queria olhar diretamente, mas pelo canto do olho, percebia que a silhueta movia um braço, como se estivesse me convidando para brincar. Eu comecei a suar. Naquele momento me levantei e fui falar com uma colega. Contei sobre a sombra. Ela disse que aquela sombra não fazia nada, que era inofensiva e que só queria brincar de esconde-esconde. Segundo ela, se você brinca, aos poucos a sombra vai te levando até um dos depósitos. E quando você entra lá, ela te abraça. Naquela loja, as portas dos refrigeradores se abriam sozinhas. Os carrinhos se jogavam contra as prateleiras. Os scanners dos caixas ligavam sozinhos e dava para ouvir coisas. Por isso eu não queria ficar sozinha. Mas o único colega que estava comigo naquela noite teve que sair às pressas por causa da família. Havia seguranças, mas na verdade era como se não estivessem lá. Eles circulavam pela loja em silêncio
então não ajudavam muito. Cerca de 40 minutos depois que Diego saiu pela porta, ouvi passos e pelo canto do olho vi a silhueta de alguém. Era meu colega. Por algum motivo ele tinha voltado. Continuei fazendo o meu trabalho, esperando que ele se aproximasse, até perceber que ele tinha parado no mesmo lugar. Estava imóvel, no fim do corredor. Ele tinha ido embora ou não? Por que teria voltado? Talvez precisasse de ajuda. Talvez estivesse em choque. Talvez algo tivesse acontecido com ele ou com a família. Deixei minhas coisas e comecei a ir até lá. Só que quando olhei para o fundo do corredor, ele já não estava mais. Naquele momento não pensei que fosse algo paranormal. Culpei minha imaginação. Fiquei alguns minutos olhando naquela direção, esperando que ele aparecesse de novo. Nenhum barulho. Nada. Quando tentei voltar ao trabalho, fiquei confusa. Não encontrava o lugar onde tinha parado. A plataforma onde estavam as caixas não estava mais onde eu havia deixado. Estava na outra ponta do corredor. Ali eu já não sabia se alguém estava brincando comigo ou se era algo paranormal. Fui buscar a plataforma, coloquei de volta onde estava antes e continuei trabalhando. Mas não consegui retomar o ritmo. Estava distraída, pensando sem parar no que tinha acabado de acontecer. Não se passaram nem 5 minutos quando vi meu colega aparecer outra vez no fim do corredor. Dessa vez olhei diretamente para ele. Era Diego. Quando me viu, começou a caminhar na minha direção. Então era ele mesmo, pensei. Está tudo bem? Foi a primeira coisa que perguntei. Sim, por quê? Porque você voltou muito rápido, respondi. Foi um alarme falso, ele disse. Perguntei se tinha sido ele quem escondeu a plataforma com as caixas. Ele respondeu que sim, pois achou que aquilo me faria rir. Não foi engraçado porque eu levei um susto, mas acabei rindo junto com ele. Sinceramente, eu não tinha tanta intimidade assim com Diego, mas gostava dele. Então deixei passar. Não quis perguntar mais nada, até porque ele não parecia com muita vontade de conversar. Só desejei que nada de ruim tivesse acontecido com ele ou com a família. Ele ficou a uns 5 passos à minha direita, de costas para mim, e voltou ao que estava fazendo. Eu também retomei minhas tarefas. De repente pensei que deveria perguntar se ele já tinha avisado a chefe que tinha voltado para a loja. Quando olhei para ele, percebi algo muito estranho. Primeiro, quando ele voltou, não trazia nada. Ele não vinha do depósito com mercadorias. Mesmo assim, ficou parado diante de uma prateleira, fingindo que estava organizando alguma coisa. Mas, na verdade, não estava fazendo nada. Ele não sabia que eu o estava observando mover os braços para cima e para baixo, trocando algumas coisas de lugar, deslizando produtos e agindo como se estivesse trabalhando. Imagino que, de repente, ele tenha sentido o meu olhar. Virou-se para mim e fez um gesto para que eu me aproximasse. Você sabia que nessa loja há sombra? Ele disse quase no meu ouvido. Naquele exato momento, meu celular tocou. Era uma ligação de Diego. Minha mente não conseguia compreender. Eu estava olhando para ele. Ele estava na minha frente e não tinha celular nas mãos. Atendi. A primeira coisa que ouvi foi a voz dele dizendo que o bebê tinha acabado de nascer. Eu fiquei muda. Não consegui dar parabéns. Não consegui perguntar como era possível que meus olhos estivessem vendo ele ali, parado diante de mim. Alô? Você está aí? Precisa de ajuda com alguma coisa? Desliguei. Olhei ao redor. A pessoa que estava na minha frente segundos antes já não estava mais ali. Não tinham se passado nem 10 segundos e então ouvi um estrondo que quebrou todo o silêncio. Parecia que uma prateleira inteira tinha caído, ou pelo menos uma pilha enorme de produtos. Eram latas. Depois da queda, dava para ouvir elas rolando em todas as direções. Logo em seguida, os rádios dos seguranças começaram a chiar pelas laterais da loja.
Quando ouvi que estavam se aproximando, gritei minha localização. Disse em qual cruzamento de corredores eu estava e até fui com eles até o lugar. Ninguém sabia quem tinha derrubado aquilo ou se alguém realmente tinha derrubado. Como não havia mais ninguém ali, eu teria que recolher as latas. Não seria necessário montar o expositor de novo, porque a maioria dos produtos tinha sido danificada. Enquanto os seguranças me ajudavam, perguntei a que horas Diego tinha saído. Eles concordaram que fazia mais ou menos 1 hora. Perguntei se o tinham visto voltar e disseram que não, que nenhum deles tinha autorizado a entrada de ninguém desde a última pessoa que saiu. Senti um nó se formar na minha garganta, mas não tive escolha. Voltei para terminar o trabalho e poder ir embora o quanto antes. Quando já estava saindo, um dos seguranças, o mesmo que naquele dia me revistou antes de eu ir embora, perguntou se eu estava bem. Disse que eu parecia pálida e pensativa. Ué, depois do que eu passei era o mínimo, vocês não acham? Só fiquei quieta. Quero terminar esse relato dizendo que esse acontecido ainda mexe comigo e eu não fico tranquila sabendo das coisas que eu passei naquela loja. E aí, diário? Um abraço para a comunidade. Vou contar uma história do meu pai, um homem verdadeiramente religioso. Dando um pouco de contexto, meu pai era do interior do Rio Grande do Sul, mais especificamente de Antagorda, e ao longo da vida passou por várias situações estranhas. Hoje venho contar uma delas. Em um domingo, meu pai foi pescar com meu avô, seu tio e um amigo do tio. Como de costume, ele estava na margem de um rio pescando, até que meu avô avisou que já era hora de voltar para a barraca. Vale dizer que, ao guardar as coisas, eles precisavam subir um morro para chegar até onde os carros estavam estacionados e onde a barraca estava montada. Seu tio e meu pai iam atrás do resto do grupo. Enquanto meu pai carregava as varas de pesca, de repente algo começou a puxá-las contra ele. Não olhe para trás, disse seu tio em voz baixa. Apenas continue subindo. Meu pai sentiu aquele famoso frio na barriga, mas obedeceu. Ele disse que a subida ficou mais difícil, como se algo invisível estivesse segurando as varas e dificultando cada passo. Finalmente, quando chegaram ao topo e deixaram a inclinação para trás, a curiosidade falou mais alto. Meu pai se virou e, entre o mato, viu um cachorro preto de olhos brilhantes escondido. O estranho era que não havia nenhuma fonte de luz. Meu avô estava com a lanterna, e é importante destacar que na parte de trás da trilha não havia nada que pudesse iluminar. Apesar disso, aqueles olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sem dúvida, aquilo deixava claro que estavam diante de algo que fugia de toda lógica. Naquele momento, meu pai sentiu uma pressão no peito, enquanto o medo o envolvia como uma névoa espessa. Seu tio, ao notar sua expressão de terror, segurou seu braço e o sacudiu. Agora que viu, não dê as costas. Caminhe devagar até a barraca e reze. Sem dizer mais nada, ambos começaram a rezar em voz baixa enquanto seguiam cautelosamente para a barraca. A cada passo sentiam aquela presença os seguindo. Ao mesmo tempo, a sensação de serem observados aumentava. Eles tinham plena consciência de que estavam sendo caçados. Quando chegaram à barraca, entraram rapidamente e fecharam a entrada. Do lado de fora, o vento começou a soprar de maneira estranha, sacudindo a barraca com brutalidade. Meu avô, percebendo o nervosismo deles, perguntou o que havia acontecido, mas nem meu pai nem seu tio quiseram falar naquele momento. Eles apenas ficaram em silêncio, rezando baixinho até que finalmente tudo se acalmou. Na manhã seguinte,
Quando o sol iluminou o acampamento, eles foram verificar a área onde meu pai havia visto o cachorro. Não havia pegadas nem qualquer sinal de que um animal tivesse estado ali. A única coisa que encontraram foi um leve cheiro de carniça impregnado no ar. Desde aquele dia, meu pai nunca mais olhou para trás quando sentia que algo o seguia na escuridão. Obrigado por ler, e agradeço a todos que compartilham suas histórias aqui no canal. Amo todas elas.